Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 2 de julho de 2022, são 8 horas da manhã. E o acordo entre Brasil e Portugal pode ampliar a relação comercial entre os dois países, mas essa possibilidade acaba de subir no telhado por conta de que o Bolsonaro cancelou o encontro com o colega, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, após saber que ele se reuniria com Lula. O presidente Bolsonaro cancelou o encontro que teria com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, com desembarque previsto para hoje no Brasil. Bolsonaro se irritou quando soube que o líder português aproveitará a passagem por São Paulo, onde participará da Bienal do Livro para conversar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas de intenção de votos para a presidência da República. Marcelo de Sousa havia afirmado no último dia 27, durante a abertura da Conferência dos Oceanos, que além do encontro com Bolsonaro e da participação em eventos comemorativos aos 200 anos da independência do Brasil, conversaria com dois ex-presidentes brasileiros, Lula e Michel Temer. A viagem do presidente português ao Brasil tem como objetivo incrementar as relações entre os dois países. Do ponto de vista político, as relações bilaterais entre Brasil e Portugal nunca estiveram tão distantes. Não há por parte do governo brasileiro movimentos claros e consistentes no sentido de estreitar laços com os lusitanos. O que acontece é o seguinte: Portugal hoje é um país governado pela esquerda. E o Bolsonaro, de acordo com a sua ideologia nefasta, trata de congelar relações com qualquer país que tenha um governo que não seja do seu campo ideológico, que é um campo ideológico restrito, minha amiga, meu amigo. O campo ideológico de extrema direita é pouco difundido no mundo, graças a Deus, inclusive. Mas o que acontece aí, nessa história toda, é que o governo português torce pelo Lula nas eleições desse ano. O presidente português aproveitará a visita ao Brasil para se inteirar mais de perto da política, especialmente das eleições presidenciais marcadas para outubro. No governo português, ninguém se atreve oficialmente a prever os resultados da corrida ao Planalto, mas nos bastidores, tanto o presidente de Portugal quanto o seu governo, que são de esquerda, torcem pela derrota de Bolsonaro, e é por isso que ele cria esse incidente diplomático por conta da sua ideologia e dos seus próprios interesses, mandando os interesses do Brasil para o inferno, minha amiga, meu amigo. Esse é o presidente que nos governa. E no Metrópolis, as restrições eleitorais limitam a agenda de Bolsonaro a partir deste sábado, de hoje. Acabou a tinta da caneta Bic do Bolsonaro. Ele não pode mais gastar dinheiro, não pode mais inaugurar a obra e vai ter que obedecer às regras eleitorais, senão a chapa dele vai ser cassada. Conforme determina a legislação eleitoral, a partir de 2 de julho, nenhum candidato poderá comparecer em entregas de obras públicas. Claro, o Bolsonaro conseguiu aprovar a PEC eleitoral e ele já gastou e ainda tem um pouco para gastar, de 343 bilhões de reais. Mas assim mesmo, isso deve funcionar muito pouco, porque não há dinheiro que pague a população continuar vivendo sob um governo como esse. E com distância de poucos quilômetros, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet cumprem agenda no mesmo dia, hoje, em Salvador. Os pré-candidatos visitam o quarto maior colégio eleitoral do país, com 11 milhões de eleitores, no dia em que é comemorada a independência da belíssima Bahia que você vê na foto. Pela primeira vez nesta corrida eleitoral,
os 4 principais pré-candidatos a presidente visitarão a mesma cidade no mesmo dia. O ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro e Simone Tebet cumprirão a agenda neste sábado em Salvador, e só o que se espera é que não haja confusão por lá, mas a possibilidade de não acontecerem incidentes, infelizmente, é pequena. E Lucélia Santos, ela enfurece os bolsonaristas com boliche de Bolsonaro. Ódio. A atriz publicou um vídeo nessa quinta-feira jogando boliche com os rostos de Bolsonaro e seus ministros. A atriz Lucélia Santos publicou esse vídeo nas redes sociais na quinta-feira, dia 30, e enfureceu os apoiadores do Bolsonaro. Nas imagens ela aparece jogando boliche, mas os alvos nos pinos de boliche são os rostos do chefe do executivo e seus ministros. Em contrapartida, ela virou alvo, lógico, dos bolsonaristas. Fora Paulo Guedes. O Gilberto, ele é multimídia também. Ricardo Salles já caiu fora, mas deixou de expor e passando. E é músico. Então ele fez uma apresentação lá, singela pra gente, muito aplaudida lá na conferência, e hoje ele veio com a banda. É muito boa, né? Grande Lucélia Santos. O governo abre a torneira e paga 5,6 bilhões via orçamento secreto em junho. Quantias empenhadas superaram 3,2 bilhões de reais nos dias após a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. São 5,6 bilhões para comprar deputados. Que mensalão que nada. Mensalão é isso aí, minha gente. E no valor econômico, o que importa é a amizade entre os povos, tripudia o presidente de Portugal após Bolsonaro cancelar o encontro. Após o Bolsonaro cancelar hoje, na verdade ontem, sexta-feira, o encontro que teria com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o líder luso diz que não vale perder um segundo com o almoço quando há amizade entre os povos. O que importa é a amizade entre os povos, não a ligação entre os políticos. O Marcelo Rebelo é ultra popular em Portugal, é respeitado no mundo inteiro, e o Bolsonaro acha que ele, o presidente de Portugal, é quem perde. Quem perde é o Brasil, são os brasileiros que aos montes, inclusive muitos bolsonaristas, que estão vivendo em Portugal, não é? Porque os bolsonaristas elegeram essa praga e depois se mandaram em grande número para Portugal. E seria interesse deles que o Bolsonaro negociasse com o governo português, procurasse melhorar a situação dos imigrantes em Portugal, as relações bilaterais, mas o Brasil não tem um presidente. Na verdade, o Brasil tem um despachante do agronegócio, dos banqueiros, dos grandes empresários e um psicopata que faz das suas perversões uma questão de Estado. Carlos Bolsonaro resgata tweet antigo de Ciro e debocha. Valeu, Cirão, porque Ciro Gomes, cada dia que passa, vai mostrando mais como é um verdadeiro, perdoe-me, um verdadeiro idiota. Olhem só o tweet que ele escreveu sobre o Braga Neto. O general a quem se atribui a penosa tarefa, Walter Braga Neto, é o que há de melhor em nossas Forças Armadas. Sério, competente e com elevado espírito público. Deve ter o apoio de todos nós. E aí, o Carluxo, valeu, Cirão. É isso aí, não é? E 1 em cada 2 empregos no Brasil é de baixa qualidade, ou seja, é subemprego, gente. Isso é o que mostra índice que considera salários, benefícios e estabilidade. Não precisa gastar muito tempo com isso, porque todo mundo sabe que a reforma trabalhista institucionalizou no Brasil o subemprego, o bico. Quando dizem que estão criando empregos, não estão criando empregos, estão criando bicos, até porque ninguém mais registra funcionário. Para que vai registrar funcionário em carteira
com um governo que quer incentivar ao contrário, que não se registre os funcionários. Não é? Então, votar errado dá nisso. O país votou errado e agora tem que pagar o preço. E o Janones, um dos candidatos nanicos da terceira via, é acusado na polícia de perseguir um homem, na verdade um homem e a esposa dele, com uma faca. Essa é a fauna de candidatos que nós temos. E o Nelson Piquet é denunciado ao Ministério Público por falas racistas sobre Lewis Hamilton. E além de falas racistas, surgiu a informação de que ele também foi homofóbico, o Hamilton seria homossexual. A representação é encabeçada pelas deputadas do PSOL, Áurea Carolina, Talíria Petroni e Vivi Reis. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.